Em Godzilla e Kong, o Novo Império, nós veremos os dois titãs protagonistas da franquia se juntando para bater de frente com o Scar King e Shimu. Entretanto, parece que essa parceria entre o Rei dos Monstros e o Gorilão Alpha, ela não vai durar tanto tempo assim não. Hoje eu vou te mostrar como The New Empire pode marcar a virada de chave para o Godzilla da Legendary e assim ele finalmente se tornar um terrível monstro que os fãs tanto pedem que ele seja. Imaginem o quão incrível vai ser esse cenário na qual a gente vai ver o Lagartão se voltando contra a humanidade que por sua vez tinha ele como principal protetor, só que agora vai ter o King Kong. Eu sei que você ficou curioso para saber mais detalhes sobre isso, então faz o seguinte, chega já nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos juntos para mais um vídeo. Conforme os filmes eles foram se passando, ficou cada vez mais nítido que a Legendary ela acabou escolhendo transformar a imagem do Godzilla de sua franquia em algo heróico para deixar ele menos ameaçador que as outras versões. Isso, é claro, acaba contrariando um pouco a própria essência do Lagartão, que deveria ser uma criatura que representava a destruição que a guerra acabou trazendo aos humanos no passado. Vamos lembrar, pessoal, que inicialmente o Godzilla ele acabou surgindo como uma proposta de ser um tipo de metáfora às bombas que foram atiradas no Japão durante o final da Segunda Guerra Mundial. É bem verdade que nos próprios filmes da Toho, que foram quem introduziu o Godzilla na cultura pop, eles também foram mudando um pouco a postura do Godzilla com o passar do tempo. Existem muitos filmes antigos do Gojira na qual ele possui essa atitude mais heróica, na qual ele combate outras criaturas mais ameaçadoras que ele próprio. Foi justamente nesse tipo de Gojira que a Legendary acabou se inspirando para introduzir o Rei dos Monstros como a sua principal estrela dentro do Monsterverse. O exemplo mais claro dessa mudança justamente é o primeiro filme do Lagartão, que acabou sendo lançado lá em 2014 e deu o pontapé para esse universo compartilhado. Boa parte do marketing feito para aquela produção dava a entender que o Godzilla ele era a grande ameaça e que os humanos deveriam temer ele. Entretanto, pessoal, com o decorrer da história, a gente acabou vendo que esse não era o caso não. Por mais que o Lagartão ele tenha assim causado muito pânico nas pessoas, afinal elas não sabiam que ele existia e nem nada, aquela foi a primeira aparição dele, o que os humanos deveriam temer de verdade eram os mutos. Eles eram a principal ameaça. Então desde aquele primeiro filme a gente já conseguiu entender o papel do Godzilla dentro do Monsterverse, que é justamente manter o equilíbrio das coisas e também, né, proteger o mundo de outros titãs. Até é importante lembrar que em Godzilla vs Kong, que foi o último filme lançado da franquia, pelo menos até o momento, a gente volta a ver o Rei dos Monstros se voltando contra a humanidade. Mas nesse caso trata-se apenas dele atacando as instalações da Apex que estavam trazendo, né, o King Ghidorah de volta à vida com aquele projeto do Mechagodzilla. Embora esse momento do filme ele tenha sido bem breve, deu pra ver bem ali que o Godzilla ele não pouparia esforços para atacar os humanos ao perceber que o equilíbrio do mundo estava em risco. Sendo assim, é bem provável que nos próximos filmes a gente volte a ver o Rei dos Monstros se voltando contra a humanidade. Tá, eu sei, pra gente entender um pouquinho melhor toda essa situação, é até interessante a gente lembrar o que ocorreu no 6º episódio da série da Monarca, que foi lançado recentemente lá na Apple TV+. Nela vemos o personagem de Li Shao, interpretado pelo Kurt Russell, explicando para as pessoas o verdadeiro papel que o Godzilla ele tem no nosso mundo. As palavras dele nesse momento foram exatamente as seguintes, abre aspas, ele não está aqui para nos machucar, ele está apenas mantendo a sua espécie no mundo deles e a gente no nosso. Essa fala do Li Shao deixa bem claro tudo que a gente já imaginava sobre o Rei dos Monstros se colocar no lugar de protetor do equilíbrio do planeta. Embora essa seja apenas a interpretação de um personagem que passou a analisar o comportamento do Godzilla com o passar do tempo. Tomando as palavras do Li Shao como verdade, nada impede que o Lagartão Atômico, em algum momento, ele considere os humanos como um mal a ser combatido. A própria origem da organização Apex tinha como base, né, um pouco desse medo, já que o objetivo deles era colocar a espécie humana novamente no ápice, ou seja, né, colocar ela no topo. Se pararmos para analisar em Godzilla vs Kong, a gente viu o Lagartão se irritando com os humanos em alguns momentos. Seja no começo do filme, quando ele destrói aquela sede da Apex, ou quando ele usa seu sopro atômico para abrir um túnel da superfície até a Terra Oca. Por mais que ali eles tivessem um embate direto com Kong, parte da fúria do Godzilla era pelo fato do gorilão ele ter ido até o mundo secreto dos titãs e isso fazer com que mais criaturas venham para a superfície. Só que os grandes responsáveis para a ida do gorilão para aquele lugar era quem? Adivinha só? Exatamente, os humanos, que agora eles têm intenções até mesmo de colonizar aquele lugar. Sendo assim, não deve demorar muito para que o Godzilla ele perceba que quem tá causando todo esse desequilíbrio no planeta é a própria humanidade que ele tanto defende. Eu imagino que essa trama ela ficaria ainda mais evidente em The New Empire, onde a Monarca ela tá construindo as suas instalações dentro da Terra Oca e de alguma forma isso fará com que o Scar King e o Shimu venham para a superfície. Ó, se esse for mesmo o caso, o Rei dos Monstros ele deve questionar
mudar muita coisa até o final do filme. Até porque, se a gente parar pra analisar, não é ele que está aqui para nos machucar. Ele está apenas mantendo a sua espécie no mundo deles e a gente no nosso. E ó, a gente sabe muito bem que não é de hoje que os humanos têm causado problemas para o seu protetor. Primeiro eles tiveram participação do despertar do Rei Ghidorah, que depois, consequentemente acabou dando vida ao próprio Mechagodzilla. E agora eles vão até os confins da Terra para chamar a atenção do Scar King, que estava lá vivendo de boa lá dentro da Terra Oca. Vamos combinar que se o Godzilla ele resolver atacar os humanos depois de todos esses acontecimentos, ele vai estar coberto de razão, né não? E ó, eu não sei vocês, mas se isso vier a acontecer, pra mim, pessoal, seria o cenário perfeito para a Legendary finalmente dar aos fãs o que eles tanto querem ver no Godzilla, que é um Godzilla realmente assustador, que traga terror às pessoas. Eu imagino que todo mundo que é fã do Godzilla conseguiu ver o sucesso que foi Godzilla Minus One, que fez todo o cinema do mundo olhar para aquela história de origem do lagartão e ficar, tipo, impressionado. Os fãs do Godzilla gostam de ver aquilo, um Godzilla em um cenário destrutivo, sendo um perigo para a própria espécie humana e não apenas um titã que tá lá para lutar contra outros titãs. É claro que a gente sabe que as situações elas são completamente diferentes. O Gojira japonês que tá lá no filme do Minus One, ele não chega perto do nível do Godzilla que tá, no Monsterverse. O Rei dos Monstros da Legendary tá num nível descomunal. Então o mais lógico seria que o Godzilla ele tivesse muita dificuldade para acabar com a humanidade, caso ele ache que ela tá trazendo consequências pro equilíbrio do mundo. Entretanto, pessoal, no Monsterverse os humanos, eles não estão sozinhos nessa história não. Além de toda a tecnologia que pode ser usada para a criação de um novo Mechagodzilla, talvez até mesmo para a iniciação de um projeto Jaeger, a humanidade ainda tem o Kong como um aliado. Vamos lembrar que lá em 2017, no filme Ilha da Caveira, o gorilão ele já se colocava nesse lugar de proteger as pessoas de outras criaturas. Então, em um cenário na qual o Godzilla ele acaba se voltando contra a humanidade, é perfeitamente lógico a gente imaginar que a gente teria um duelo entre esses dois vindo a acontecer novamente. Só que dessa vez a batalha seria do Godzilla Envolver contra o King Kong. E imagina só o quanto isso seria legal, gente. Ainda sabemos muito pouco sobre essa evolução do Godzilla em The New Empire, mas a impressão que eu tenho vendo as cenas do trailer é que essa nova versão do Godzilla, ela tá muito mais furiosa, assim como é no original. E como agora o Godzilla ele não consegue mais controlar seus instintos destrutivos, talvez é por isso que ele não se importe agora em acabar com a espécie humana, caso isso realmente traga o equilíbrio do planeta. É claro que em contrapartida a gente tem o Kong, que parece ter uma ligação com a espécie humana de uma forma muito mais próxima que o Godzilla. Essa parece ser a ocasião perfeita para uma revanche dos dois vindo a acontecer em uma gigantesca batalha que terminará somente com a morte de um deles. É claro que para isso realmente acontecer, pessoal, teria que ser no caso da Legendary realmente perder de vez os direitos do Godzilla para Toho. Tem até muita gente especulando que isso pode acontecer, mas enfim, a gente não sabe. Eu particularmente acredito que tanto o Lagartão como o Gorila Gigante ainda tenham muitas histórias para viver em futuros filmes e tudo mais. Mas caso a parceria da Legendary com a Toho ela esteja realmente com os dias contados, faz sentido que o Monsterverse ele caminhe para esse desfecho. Afinal, não tem como trazer uma versão malvada do Godzilla igual a que a gente viu lá em Minus One sem fazer com que ele acabe morrendo no final. No entanto, pessoal, tudo isso não passa de uma suposição, pelo menos até o momento, a não ser, é claro, que a gente tenha uma revanche do Godzilla e do Kong vindo a acontecer. O que você acha? Você acha que isso pode rolar? Ó, eu quero saber de verdade a opinião de vocês sobre tudo isso. Você gostaria de ver o Godzilla se voltando contra os humanos? Você acha que isso faz sentido com os últimos acontecimentos que tem rolado no Monsterverse? E quem você acredita que sairia vencedor de uma possível revanche? O Godzilla Envolver ou o King Kong? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!